tarde, está no ar o Donos da Bola desta quarta-feira, semana em que a dupla Grenal se prepara para os desafios do domingo. Tem Flamengo e Corinthians pela frente, então se liga nos destaques do programa de hoje. O Inter quer derrubar um jejum de 10 anos sem vencer o Corinthians em São Paulo. Inter tenta contra o Corinthians colocar fim a um tabu. Há 10 anos não vence os paulistas fora de casa. No Grêmio, Maicon se tornou um lapidador de volantes vindos da base. O Grêmio tem um Midas no vestiário. Maicon soma jogadores jovens da base que tiveram sucesso ao seu lado. E Darlan quer entrar nesta lista. Com inúmeros casos de racismo pelo Brasil e no mundo, vamos debater o tema com um especialista no assunto. Começou a semana de preparação do Grêmio para enfrentar o Flamengo. E você acompanha tudo aqui no Donos da Bola. E a gente viu ontem, aqui no Donos da Bola, que faz tempo que o Inter não vence o Corinthians jogando na casa do adversário. Mais precisamente, são 10 anos de jejum. Tá na hora de acabar com isso. E o Inter tem alguns trunfos para buscar esse objetivo. Este gol de placa aí feito por Nilmar está entre os mais bonitos da história de 110 anos do Inter. 10 de maio de 2009, Campeonato Brasileiro, Pacaembu. Há exatos 10 anos depois dessa partida, um longo tabu do Colorado não vencer o Corinthians em São Paulo. Quanto ao tabu, acho que cada jogo é um jogo, né? Cada grupo, cada ano tem a sua história. Lembro bem desse gol do Nilmar, saiu driblando todo mundo, né? Mas a gente vai pra lá em busca da vitória, como eu falei. A gente respeita a equipe do Corinthians, mas no nosso momento a gente precisa de quanto mais vitórias, melhor, para poder embalar, aproveitar essa vitória contra o Fluminense. E para buscar a vitória contra o Corinthians, o técnico Zé Ricardo terá um desfalque importante. Paulo Guerreiro está na seleção peruana. Com isso, o técnico Zé Ricardo estuda alternativas para o setor ofensivo. Quanto ao Guerreiro, lógico, sempre nos faz falta, né? Um jogador experiente como ele, que vem nos ajudando desde que chegou. Mas tenho certeza que o grupo pode suprir também essa ausência e o professor vai trabalhar nisso durante a semana. Duas alternativas para suprir a ausência de Guerreiro: Rafael Sobis ou Nico Lopes. Duelo de 6 pontos. Os dois clubes buscam o mesmo objetivo: vaga na Libertadores em 2020. Todos os jogos são importantes, né? Mas esse, pela questão dos pontos da tabela, a gente sabe que é um confronto direto, um jogo difícil. A gente tem que entrar concentrado, sabe que é um campo difícil de jogar. Eu, na minha época, não peguei esse estádio, jogava mais no Pacaembu, mas sei que é um estádio que contribui muito para a pontuação do Corinthians, né? Então a gente tem que entrar ligado, focado e respeitar a equipe deles, mas buscar a vitória. Longe do Beira-Rio, a ideia é repetir o desempenho da partida diante do Bahia. Na estreia de Zé Ricardo, boa atuação e resultado positivo. Buscar uma sequência de vitórias. O desejo do Inter para a reta final do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio também tem a semana livre de treinamentos. O desafio no final de semana é o Flamengo, carrasco tricolor na Libertadores. Para vencer o Flamengo, o tricolor vai ter a volta do Maicon no meio de campo, um jogador fundamental não só dentro das 4 linhas. E o Matheus Dávila vai contar pra gente sobre a ajuda que o Maicon dá para os demais volantes da equipe. É daqui a pouquinho aqui no Donos da Bola. Então fique ligado aqui com a gente. Porque agora chegou aquele momento que todo mundo sempre espera, o pessoal tá ligadaço, que é a hora da pergunta do Paulinho. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, Gabriel? Na contagem regressiva para o grande jogo do próximo domingo em São Paulo, entre Corinthians e Internacional. A pergunta de hoje relacionada a este tema, mas jogo no Beira-Rio, tá na tela para você. Quero saber o seguinte: quem fez os gols da última goleada do Inter sobre o Corinthians? Foi em julho de 2007, no antigo estádio Beira-Rio. O Inter venceu por 3-0. Quem marcou os gols do Inter? Opção A, Alexandre Pato e Adriano. Opção B, Alexandre Pato e Christian. Opção C, Christian e Yarley. Ou opção D e última, Yarley e Adriano.
Você pode votar, pode mandar sua mensagem através do WhatsApp da Bandeirantes, 992241220, está aqui embaixo, aqui, ó. 992241220, estou aguardando a sua participação. Daqui a pouco eu volto com a resposta da pergunta do Paulinho, Gabriel. Pergunta tá fácil hoje, hein? E você participa de outra pergunta lá no nosso Twitter, @donosdabolaRS. Até o momento, quem é o principal jogador do Inter na atual temporada? Marcelo Lomba, Victor Cuesta, Edenilson ou Paolo Guerreiro? Participe lá no nosso Twitter, @donosdabolaRS. Porque a gente também quer a sua participação por vídeo, por mensagem, lá no nosso WhatsApp, 519-9224-1220. 519-9224-1220. No Facebook e também no YouTube você acompanha o Donos da Bola. Acesse os Donos da Bola RS. Porque agora vou com um convidado muito especial. Tá aqui no Skype, já que a gente está conectado, tá ligadaço aqui no Donos da Bola com a gente. Marcelo Carvalho, criador do Observatório de Discriminação Racial no Futebol. Marcelo, tudo bem? Grande abraço, prazer te ter aqui com a gente no Donos da Bola. Vamos com ele aqui. Tudo bem, Marcelo? Como é que tá, meu amigo? Tudo bem, Gabriel? Tudo, vamos dizer, tranquilo e não tão tranquilo assim, né? É verdade, porque nessas últimas semanas, e a gente tem visto isso durante o longo da história do futebol, na verdade, e da sociedade, a gente tem visto muitos casos de racismo, né? E esse trabalho do Observatório é muito importante, que são números muito grandes e às vezes nem todos são denunciados, né, Marcelo? Porque usando agora o final de semana como exemplo, se falou muito do caso do Tyson e do caso do Mineirão, mas nós tivemos outros 2 casos de racismo no futebol brasileiro neste final de semana. Um em Recife, com um atleta sub-20 do esporte, e outro de um conselheiro do Santos, que o Ministério Público abriu um inquérito por injúria racial do conselheiro contra uma funcionária do próprio Santos. Foi algo que foi acontecendo. E como é que surgiu o trabalho do Observatório? Porque ele tem sido muito importante. Eu já vi levantamento de 2017, 2018, está sendo feito o de 2019. Como é que surgiu essa ideia de criar o Observatório, Marcelo? O Observatório surgiu num momento tão conturbado como esse que a gente vive agora, que foram, em 2014, aqueles casos de racismo com Márcio Chagas, Tinga e Haroldo, que aconteceram em sequência. E aí me veio uma inquietação, né? O que acontece com os casos de racismo? Daqui a pouco a gente segue o papo com o Marcelo Carvalho, do Observatório de Discriminação Racial. A gente vai bater esse papo, que é um papo muito importante sobre o racismo no futebol que tem acontecido e a gente tem visto cada vez mais casos. O mais recente com o Edenilson, perdão. Daqui a pouco com o Tyson, falar Edenilson, o Tyson, né? E agora a gente volta aqui com o Marcelo, falando sobre esse trabalho do Observatório. Surgiu lá com o caso do Márcio Chagas, Marcelo. Bom, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta com o Marcelo falando sobre esse trabalho. Vamos fazer essa troca? Vou até a Central agora, Central Bandeirantes do Esporte. Depois a gente segue esse papo com o Marcelo Carvalho, do Observatório de Discriminação Racial no Futebol. Porque, Igor, para a gente trazer um pouco mais de destaques do Internacional, entre eles, e por isso que eu estava falando o nome do Edenilson, eu queria falar do caso com o Tyson, e com você eu quero falar sobre o Edenilson. Ele falou também sobre essa rivalidade. A gente vai ter um jogo de muita rivalidade no final de semana. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Gabriel. Uma ótima tarde para você, uma boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola, para quem nos acompanha aqui na tela da Band. Muitos colorados falam que depois da rivalidade com o Grêmio, talvez a rivalidade mais acirrada no futebol brasileiro, ela é com o Corinthians, por conta de tudo aquilo que aconteceu no ano de 2005, o título que o Internacional acabou perdendo de uma maneira um pouco conturbada para a equipe do Corinthians, aquele pênalti em cima do Tinga, marcado pelo Márcio Rezende de Freitas, e desde então se alimentou essa rivalidade, né? E o Edenilson, por muito tempo, esteve do outro lado do balcão, do lado do Corinthians, defendeu o Corinthians por algumas temporadas, e ele fala sobre essa rivalidade, como ele viveu isso do lado do Corinthians e agora vive do lado do Internacional. Pelo que eu me lembro, sim, tinha um temperinho a mais, né? Se falava muito da rivalidade em São Paulo, mas que tinha essa rivalidade aqui também. Acho que aqui, para nós também, podemos encarar assim, mas, como eu falei, nós temos que desempenhar a nossa parte dentro de campo, não podemos pensar em entrar com esse pensamento de rivalidade, temos que pensar em entrar e jogar futebol e vencer o jogo.
Palavra do Edenilson. Agora, voltando à conexão com o Marcelo Carvalho, nosso grande amigo aí do Observatório de Discriminação Racial dentro do futebol. Marcelo, uma coisa muito importante que a gente tem visto é os jogadores cada vez mais estão se posicionando, né? Isso tem sido muito importante no contexto também contra o racismo, né? Ah, com certeza, isso é parte do que a gente está vendo agora nesse movimento de maior denúncia. As denúncias aumentam também pela conscientização dos torcedores e dos jogadores. Então, essa parceria que o Observatório vem fazendo com alguns clubes vai fazendo com que os jogadores tenham mais coragem de se posicionar, mais coragem de denunciar os casos. E nesse sentido, você falou do trabalho com os clubes, e a gente está vendo imagens da triste denúncia que a gente teve que ver do torcedor do Atlético Mineiro, com segurança lá do Mineirão. Agora, a gente já vi parceria sua com o Vasco da Gama, onde teve um grande seminário sobre a discriminação, sobre o racismo. Como é que tem sido essa parceria também, por exemplo, o Roger e o Marcão, que são os únicos técnicos negros da Série A do Campeonato Brasileiro, e utilizaram no confronto entre Fluminense e Bahia a camiseta do Observatório? Ali nasceu, a provocação nasceu para a Bahia e para a Fluminense, a partir do contexto que a imprensa estava dando em cima do jogo que teria os dois únicos técnicos negros da Série A. E eu percebi que tanto o Marcão quanto o Roger estavam se posicionando sobre o tema. E aí eu fiz a provocação para Bahia e Fluminense, eles toparam, Marcão e Roger também toparam, e aí a gente queria naquele momento chamar a atenção da sociedade para um outro fato sobre racismo, né, que não é o incidente, mas é o racismo estrutural e institucional, que é a falta de negros nos cargos de comando. Agora, para a gente agradecer essa conexão, é muito importante também, Marcelo, para saber como é que a gente pode acompanhar mais a fundo esse trabalho do Observatório. Convido todos os telespectadores para visitarem o site do Observatório, observatorioracialfutebol.com.br. Lá é possível encontrar as denúncias de casos de racismo no futebol brasileiro e mundial. Outros casos de discriminação em outros esportes a gente também coloca no site. E lá também tem muita história e curiosidade do futebol brasileiro, da inserção dos negros no futebol brasileiro, de como os negros foram sendo inseridos no futebol e as suas representatividades dentro do futebol brasileiro. Então, convido todo mundo a visitar o site do Observatório. A gente também está no Twitter, OBRacialFutebol, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Muito material, não só de denúncia, mas história e curiosidade. Tá certo. Muito obrigado ao Marcelo, que esteve aqui com a gente, o Marcelo Carvalho. Faça a parte, acesse observatorioracialfutebol.com.br. E o Inter já fez o treino de hoje, lá no CT Parque Gigante. O Colorado não teve D'Alessandro na atividade. E quem traz todas as informações desta manhã do Colorado é o repórter Matheus Dávila. Tudo bem, Matheus? Fala, Gabriel, boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui no CT Parque Gigante teve treinamento hoje pela manhã. Técnico Zé Ricardo projetando o duelo contra a equipe do Corinthians, jogo importante para o contexto colorado de brigar por uma vaga dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. O jogo é só domingo, 6 da tarde, lá em São Paulo, mas o treinador ele já começa a fazer observações importantes e principalmente projeções. No treinamento de hoje, por exemplo, D'Alessandro não apareceu no gramado. A informação é de que ele ficou no vestiário fazendo tratamento, atividades específicas. Segundo a assessoria de imprensa do Colorado, não preocupa para a partida, mas de qualquer maneira precisa ser bem avaliada a situação do D'Alessandro. Amanhã tem novo treinamento e aí possivelmente com a presença do camisa 10. As boas notícias são os retornos aos trabalhos com bola de Matheus Galdesani e Nonato. Galdesani, que sequer estreou com a camisa do Inter, foi contratado no início da temporada e tem um contrato encerrando inclusive no final deste ano, deve ser renovado. Já Nonato, com um problema no púbis, é um atleta que tem ainda alguns cuidados médicos a serem vistos, mas de qualquer maneira já está de volta aos trabalhos e a expectativa é pela liberação clínica deste jogador. Internacional sendo encaminhado nos próximos dias para esse jogo importante contra o Corinthians. Treinamento de hoje tranquilo aqui no CT do Internacional, Gabriel. Obrigado, Matheus Dávila. E o Flamengo, adversário gremista no domingo, pode ficar ainda mais perto do título brasileiro hoje à noite. No Flamengo, nem o tempo fechado do Rio de Janeiro
faz o clima nos bastidores ficar ruim. São 23 jogos sem ouvir a palavra derrota. Isolado na liderança do Brasileiro, o rubro-negro vê o Palmeiras distante no retrovisor. E a torcida já está soltando o grito. A gente recebeu com alegria, né? Porque se eles estão gritando é porque a gente está fazendo por onde, a gente está com uma boa vantagem. O clima é de contagem regressiva. O Flamengo pode concretizar a profecia das arquibancadas antes mesmo de jogar a final da Libertadores. Mas para que isso seja possível, o primeiro passo é somar 3 pontos contra o Vasco no clássico de mais tarde. Nós somos seres humanos, né? É naturalmente que a gente acompanha as notícias, acompanha que falta, se a gente ganhar esses 2 jogos e o Palmeiras empatar domingo, a gente vai ser campeão. Mas a gente deixa isso de lado, né? A gente pensa porque é natural, mas a gente tenta deixar isso de lado, a gente tenta pensar manter o foco no jogo, manter o foco nesse clássico que é muito importante. A carta na manga é a dupla de ataque. A melhor desde que o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado com 20 clubes. Somados, Gabigol e Bruno Henrique já estufaram as redes 37 vezes. E olha que ainda faltam 6 jogos pela frente. Eu espero também ser o melhor jogador do campeonato, mas tá meio difícil, né? Gabriel fazendo gol aí, Bruno Henrique decidindo. Para a partida de hoje, o rubro-negro terá um reforço de peso. Após cumprir suspensão, Jorge Jesus estará de volta à beira do gramado. Dentro de campo, Rafinha deve voltar à lateral direita. A única dúvida é a Arrascaeta, que se recupera de uma entorse no joelho e deve ser reavaliado. Mas apesar de todo o retrospecto, clássico tem favorito? No Vasco, a partida é vista de forma especial. Eu sei que para a torcida vascaína representa muito ganhar esse jogo, então nós estamos levando essa energia para esse clássico, né? De que sabemos que uma vitória não vai representar só 3 pontos, uma vitória ante o Flamengo representaria muito mais do que isso. E Leandro Castan, ainda suspenso, não joga. O favorito para ficar com a vaga seria Ricardo Graça, mas por ter sofrido uma pancada contra o CSA, o zagueiro será reavaliado. O Grêmio tem se tornado uma fábrica de volantes e tem um jogador que é líder do elenco que se tornou muito importante e influente nesta formação. O Grêmio tem um Midas entre os atletas. Maicon, o volante titular desde 2015, é um dos responsáveis pelo período vencedor do clube nesta década e carrega consigo o trabalho de ajudar no lançamento de jovens promessas e orientá-los dentro e fora de campo. A gente, como já viveu mais do que eles, a gente procura passar algumas coisas que, sem dúvidas, eles vão passar no decorrer da carreira e que eles já estejam orientados para não ser surpreendido, né? O trabalho executado por ele tem dado certo. De 2015 para cá, jogadores como Wallace, Arthur, Jailson e Matheus Henrique estiveram ali, ao lado de Maicon. E todos deram resposta. Mais do que desempenho, o volante experiente é considerado como um propulsor do talento dos jovens tricolores. Coincidência ou não, aqueles que jogam ao lado de Maicon saem do Grêmio valorizados. Os garotos que foram vendidos nos últimos anos somam aproximadamente 50 milhões de euros aos cofres do clube, o que faz do Maicon um cara importante para o contexto gremista e de mercado, e também traz brincadeiras nos bastidores. Ele fala, eu tô vendendo todos vocês e tô ficando aqui. Ele fala desse jeito. Mas é um cara, quem conhece ele, sem palavras, excepcional, não tem nem o que falar dele. Dá moral para todo mundo, não é à toa que ele é o nosso líder, né, o nosso capitão. Contra o Flamengo, domingo, um novo garoto terá espaço no setor. Darlan, que tem mostrado as suas qualidades e será o substituto de Matheus Henrique, que serve à seleção olímpica. Ou seja, o 5º nome na lista de lapidados por Maicon poderá estar aparecendo. Ele tem qualidade, realmente tem muita qualidade, mas também tem que ter os pés no chão, devagar, né, para não queimar etapas também, porque da mesma maneira que você faz um jogo muito bom, daqui a pouco você vai oscilar, porque é natural, né? Nós que somos mais experientes, a gente passa por isso também, então não ficar jogando muita carga em cima dele, aos poucos
Aí ele vai conquistando o espaço dele, vai jogando assim como o Mateuzinho vem fazendo, o Jean vem fazendo. Que a história se repita. Uma linha sucessória de respeito. Jogadores de qualidade que foram bem encaminhados por conselho de um capitão externo. E agora eu vou até a nossa redação, onde está lá o Taigor Jank, seguir com o Taigor, porque o D'Alessandro Taigor falou um pouco mais sobre Eduardo Cudê. Teve lançamento do lance de craque, mas o que talvez depois é muito assunto para falar com o Dali também, né? É muito assunto para falar com o D'Alessandro, Gabriel. Inclusive, o Eduardo Cudê é a grande pauta no CT Parque Gigante, no Internacional, nas dependências do Colorado desde então. Ele que está acertado com o Internacional para o ano que vem. Inclusive, a gente vai poder repercutir isso amanhã, mas o Victor Cuesta, zagueiro argentino do Internacional, acabou de falar no CT Parque Gigante, praticamente confirmando que Eduardo Cudê está acertado para o ano que vem. As palavras de Victor Cuesta foram as seguintes: que ele espera que a partir do ano que vem o grupo de jogadores possa captar rapidamente a ideia de Eduardo Cudê para a sequência da temporada de 2020. Fala que aconteceu agora há pouco no CT Parque Gigante, vai dar muito desdobramento, vai dar muita repercussão ainda. Mas o D'Alessandro também falou sobre o técnico argentino no lançamento do lance de craque. Foi questionado sobre se ele pudesse falar com o Cudê, dar alguma orientação, algum conselho para o técnico argentino, que tipo de recomendação o D'Alessandro daria. Ele responde agora aqui no Donos da Bola. Se eu tiver que passar para ele o que significa o Inter para mim, é muito claro. Da maneira que está o clube hoje, da maneira que se reergueu o clube nos últimos anos, o clube brigando por coisas importantes, mesmo não tendo conseguido os objetivos que a gente queria, o clube está aí, voltou a estar nos planos internacionais, fazendo boa campanha na Libertadores, planos nacionais, chegando a uma final, não por acaso, sino por trabalho. Então, se eu tiver que passar para ele, se ele perguntar, cara, o Inter é o melhor clube do mundo para mim, hoje. E agora a gente troca de lado rapidinho, sai do Inter, vai para o Grêmio, Taigor, porque o David Braz falou sobre esse confronto que a gente vai ter também contra o Flamengo. O confronto contra o Flamengo, algumas semanas depois da derrota do Tricolor na Libertadores da América, perdeu por 5-0 lá no estádio do Maracanã, uma derrota que virou a chave, de certa forma, no CT Presidente Luiz Carvalho. O David Braz fala sobre essa mudança das últimas semanas. Mudar, assim, a gente ficou bastante chateado por ter saído da competição que a gente trabalhou bastante e se dedicou e não conseguimos passar para a final. E a gente procurou o máximo possível recuperar no Brasileiro, né? Os pontos perdidos que a gente perdeu no primeiro turno, né? E é o nosso objetivo agora, é o que a gente tem no momento, levar o Grêmio para a Libertadores do ano que vem. Então a gente conversou ali que a gente tinha que voltar a somar pontos, né? Graças a Deus aí a gente conseguiu nos 5 jogos aí somar os 3 pontos e esperamos que a gente possa continuar aí até o final para colocar o Grêmio de volta na Libertadores. E o Grêmio segue treinando e se preparando para encarar o Flamengo. Nada de clima de revanche no ar. O que há são novidades no time titular em relação à equipe que venceu a Chapecoense no último final de semana. Com a semana livre de treinamentos, o Grêmio começou sua preparação para enfrentar o Flamengo na Arena. E manter a sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro é o principal objetivo. A gente também está indo muito bem, estamos numa sequência muito boa, eles sabem disso. Então é difícil estar falando agora como será o jogo, se vai ser aberto. Só sei que as duas equipes têm um bom ataque, têm uma boa defesa também, né? A gente está aí, os 5 jogos aí, só tomamos um gol também nessa sequência de vitórias. Para enfrentar o algoz da Libertadores, Renato terá algumas baixas no meio-campo. Matheus Henrique estará na seleção brasileira. Rômulo não poderá atuar por questões contratuais. Já Michel sofreu uma pancada no joelho e segue de fora. Por isso, Darlan será o substituto do camisa 14, depois da boa atuação contra a Chapecoense. Mais um garoto da base que está sendo bem recebido pelo grupo. A gente procura sempre receber da melhor maneira possível esses jogadores, que eles possam vir aqui e ajudar a equipe do Grêmio em busca dos seus objetivos, né? Como eu disse, a gente recebe muito bem os jogadores, raspando o cabelo deles. O Grêmio ainda contará com o retorno de Maicon, após o camisa 8 cumprir suspensão. Na defesa, depois de substituir Pedro Jeromel,
O zagueiro David Braz terá a missão de substituir o argentino Walter Kahneman, que estará a serviço da seleção argentina. A única mudança é o lado mesmo da defesa. Para um, a gente tem que jogar pelo lado direito, né? Com o Kahneman tem que jogar no lado direito, porque ele é canhoto. O Jeromel, por estar muito tempo jogando na direita, e eu, desde o Flamengo, no Santos, eu atuo pelo lado esquerdo. E com bom recebimento aos jovens como Darlan, o Grêmio segue a semana de atividades para enfrentar o Flamengo neste final de semana e buscar manter a sequência positiva de vitórias no Brasileirão. Você já parou para pensar nos riscos que corre ao não usar camisinha? A gente sempre pensa que pode ter um filho, se der uma vacilada. Mas você ainda tem muito mais com que se preocupar ao não usar camisinha. Você pode pegar infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia, HIV, HPV, cancro mole, dentre outras. Sem camisinha, você assume esse risco. Gente, tem que se cuidar. Tem camisinha disponível gratuitamente nas unidades de saúde do SUS. Passe em uma unidade, garanta algumas camisinhas e ande sempre com ela. É a forma mais simples de prevenção. Nada de andar por aí cheio de desculpas para não usar camisinha e acabar se colocando em risco. Mesmo em um relacionamento fixo, é importante usar sempre. Proteja-se e proteja o seu parceiro. Passe em uma unidade de saúde, garanta sua camisinha e se proteja. Não vacile. Sem camisinha, você assume o risco de contrair uma IST. Esse foi um recado do Ministério da Saúde para vocês. Proteja-se. Use camisinha. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. E o Brasil de Pelotas, ele decepcionou sua torcida. Perdeu para o Curitiba no estádio Bento Freitas, na 35ª rodada da Série B do Brasileirão. O Coxa venceu por 2-0 e acabou com uma sequência de 10 jogos do Chavante sem perder em casa. Os gols foram de Kelvin e Igor Jesus. O Chavante se mantém no 12º lugar com 43 pontos e foi ajudado pelos resultados paralelos para praticamente se livrar de qualquer chance de rebaixamento. Faltam 3 rodadas e são 8 pontos de vantagem para o Londrina, primeiro time dentro da zona de queda para a Série C do Brasileirão. E a gente vai ficando por aqui com o Donos da Bola, porque está chegando o pessoal... Ou melhor, a gente está aqui com o dono e está chegando o pessoal do Toque pro Debate. Vem para cá. De volta aqui com o Donos da Bola, junto com o Toque de Bola, Alex Bagé. Boa tarde, Bagé. Tranquilo? Tudo bem, Gabriel? Tudo certo. Parabéns, Paulo Pires, parabéns tudo pela tranquilo? camisa. Gostou? Tá bonita. Paulo Pires, Sérgio Boas, Roberto Pauletti, César Cidade Dias, vindos aqui para o debate, que o pessoal já está mandando recado no 99201-0949, 99201-0949, porque teve pergunta do Paulinho no início do Donos, né? Para quem está vendo agora junto com a rádio. Teve pergunta do Paulinho, achei muito fácil, Paulinho. É mesmo? Eu achei. Mas o telespectador não achou. Então eu enganei ele dizendo que achei Tivemos fácil. acertadores, mas não foram tantos assim quanto eu imaginava e você, nós imaginávamos. Bom, perguntei lá no começo do programa, para quem está ouvindo pela Rádio Bandeirantes, agora Toque de Bola. Perguntei, quem fez os gols da última goleada do Inter sobre o Corinthians? Foi em julho de 2007, portanto há 12 anos, no antigo estádio Beira-Rio. O Inter patrolou o Corinthians, 3-0 para o Inter. As opções eram Alexandre Pato e Adriano, aquele centroavante veio da ADAP, lá do Paraná. Alexandre Pato e Yarley, ou melhor, Alexandre Pato e Christian. Christian e Yarley, ou então Yarley e Adriano. Quem respondeu a letra A de Alexandre Pato e Adriano acertou. Eu não lembro desse Adriano. Não lembra? Eu ia falar que era Adriano Balada também, mas eu não tenho certeza se o apelido dele acabou sendo Balada. Não, acho que não foi Balada, não. O Pato marcou o primeiro de pênalti, depois na sequência. Lembrei. O Pato marcou também. Era bom jogador esse Adriano. Bom jogador, né? Lembrei. E o Adriano marca o terceiro gol do Inter. Na sequência, o Adriano vai marcar o terceiro gol. Nem elogiem muito, porque senão vão contratar de novo. Não, mas eu lembrei. Aí o Adriano, quer ver? Ali, ó. Ele tinha uma fisionomia, não estou dizendo a bola, mas ele lembrava o Miller. No estilo de cabelo, assim. É, realmente só na fisionomia, então. Era, só. Olha só, pessoal. Tava com a 10 nesse jogo ali, a gente viu na imagem, tava com a 10 no jogo. Deixa eu passar aqui rapidamente o time do Internacional, vamos fazer uma comparação paralela, tração paralelo, 2007 para 2019. O time que começou a partida, na verdade, tinha Klemer no gol, aí Magal, que era volante, jogou como lateral direito, dupla de zaga com Índio e Sidney, com o Marcão jogando como lateral esquerdo. Boa zaga. Meio campo, Edinho, Gi Paraná, Pinga e Yarley,
Mais à frente... O Pinga que era o Pinga Sedan, né, bundudo? Isso. Mais à frente o Christian e o Pato. Depois entrou o Adriano no lugar do Yarley. Entrou o Roger Gaúcho, garoto de São Leopoldo ali. Entrou no lugar do Christian. Então esse é o time do Internacional que ganhou do Corinthians 3x0 lá. Goleou o Corinthians. 3x0, a última goleada. Pô, tinha um Sidney na zaga. Olha só, um jogador. alguns abraços aqui para alguns acertadores. O Carlos Souza, que é de Alvorada, o Magnus, que também é de Alvorada, Wagner Magnus, de Alvorada, o Ademir de São Leopoldo, a Bernadette de Camaquã, o Zé Renato e também o João Vieira, alguns dos acertadores da pergunta de hoje do Paulinho, que pensei que fosse mais fácil, mas não foi não. Pelo jeito não foi tão fácil. Agora, fácil foi o Cuesta abrir o caminho do Eduardo Cudê, né? Já disse, Eduardo Cudê vai ser o técnico do Inter. A gente já trazia informação, né, sobre o Eduardo Cudê, mas a coletiva dele dizendo que tomara que ano que vem a gente se adapte rápido às ideias dele, entregou, né? O Cudê vai ser treinador do Isso aí tá mais chato que o milésimo. Mas só se anunciasse o jogador, já falou, né? Você encheu a paciência, todo mundo está dizendo, porque a direção do Inter não assume logo. Por que não assume de uma vez? A menos, como disse o Paulete, pode ser, né, a gente não sabe, que o Eduardo Cudê possa ter exigido lá, né? Só, rapaziada, enquanto eu não anunciar aqui, vocês não confirmem nada. Ou seja, porque, aí o Cuesta confirmou. Mas para os jogadores, realmente, é até a boa visão do Cuesta sobre isso, porque o Eduardo Cudê, ele não vai chegar, não é aquela nossa tia que faz chocolate só na época de Páscoa. Ele pensa diferente da caixa, ele pensa fora da caixa, ele vai mudar essa maneira de mecânica que o Internacional tem. Ele falou, né, que enfrentou muitas vezes o time do Cudê, não foi treinado pelo Eduardo Cudê, mas enfrentava um time de intensidade, velocidade. Eles têm o mesmo empresário. Nós temos que ver, na minha opinião, nós temos que ver por dois lados isso. O primeiro lado, e é evidente, o processo do Inter em 2020, mas o Inter tem que jogar. Como é que isso entra internamente? Como é que tu vai respeitar um treinador se tu já está olhando para como vai ser o trabalho do outro treinador? O Inter tem um trabalho em curso, ou não? Ou o Inter desistiu? Eu escuto uma entrevista dessa, eu tenho vergonha, por exemplo. Mas tu não sabia que era assim? Que o Inter trouxe um técnico tampão e que tem um outro contratado. Inclusive eu disse aqui, tu sabe disso, eu disse aqui, o único momento, treinador na história do futebol que foi contratado sabendo que estava demitido foi esse. Não, mas ele sabe disso. Só que o Inter tem que ganhar domingo, Bajé. Mas isso tá dentro do pacote. Isso não é uma culpa do Zé Ricardo. O Zé Ricardo tem que chegar e desempenhar o papel dele. Essa é a atrapalhada que a direção acabou se envolvendo. E o Zé Ricardo sabia disso, Bajé, claro. tem razão. Ele veio para cá consciente de que o Cudê assumiria em janeiro. Não, sabia, eu concordo. E eu não creio que atrapalhe, César. Agora, sabe por quê? Porque o Eduardo Cudê, ele já deve estar mandando algum tipo de mensagem para os jogadores que ele vai contar em 2020 com relação ao seu modelo de jogo. Mas isso não quer dizer... Agora não tem como. Atlético Mineiro, o Wagner Mancini chegou no Atlético para cumprir 2 meses. É igual, ele sabe que ele não é o técnico para 2020. O Atlético está negociando o Odair, Carille, ele sabe que não vai ser ele. Esse desmanche do Inter, e eu digo desmanche não nas pessoas, mas na capacidade do time jogar. Mas foi uma peça mal movimentada num jogo de xadrez. Esse desmanche, com esse tipo de manifestação, ele ganha proporções ainda maiores. Vamos imaginar, e eu conheço cabeça de boleiro, tu conhece cabeça de boleiro, o Bagé conhece também. Como é que funciona agora? Tu é o Sobis. Eu já tô fora dessa barca. Mas o Sobis já chegou aqui com esse pensamento. Eu acho, entendeu? Escolha, né? Já tô fora dessa barca. Mas eu me refiro aí... Mas aí talvez não entre... Tu tens razão nesse aspecto, mas eu penso nos titulares. Os titulares hoje, que o Internacional tem, eles não vão mudar. Não sei. Não. Até o final do ano. O Nico não está querendo jogar. Até o final do ano eles não vão mudar. O Nico não é mais titular. Então, o que eu penso é que o Cudê já deve ter passado algumas orientações, deve ter batido um papo com o Zé Ricardo. E, não, tu mantém o teu padrão, tu mantém tal, mas tu começa a preparar, porque são 2 profissionais experientes. Eu não sei se rolou isso aí. Eu acho que rolou. O quê? Conversa entre os dois? Não, acho que pode ter rolado. A questão não é a conversa. O que acontece, que é assustador, é que tu tem claramente um rompimento, 2 trabalhos no mesmo momento. Quando tu dá uma entrevista e tu cita por isso que o Zé como Ricardo vai ser o treinador do próximo ano,
E tu tem jogo domingo. Tudo bem, só que... mas beleza. ele só respondeu o que perguntaram pra ele. Né, ele foi perguntado. Aí se o cara não responde, a gente critica também. Será que não é por isso que o Zé Ricardo disse que eu vou manter o esquema do Daí? Eu acho que tem um ponto. Eu concordo em algumas partes com o César, mas o Inter sabe que tem que vencer, tem que ir para Libertadores. Eles sabem disso. Tem. Os jogadores sabem que precisam ganhar. Foi um souberem... movimento equivocado numa partida de xadrez. O Inter não tem como recuperar agora. Agora é o técnico que tem que levar até o final. Aliás, sobre o Nico Lopes, que o Serginho falava há pouco, a gente já trouxe a informação, o Nico Lopes em dezembro, termina o campeonato, ele vai para o Tigres, a negociação está fechada, inclusive as casas no condomínio Top, que ele morava na Zona Sul, já foram entregues. E mais, tem uma informação mais recente agora de que o Edenilson tem proposta. E que essa renovação que aconteceu recente, para que o Edenilson não tivesse saído para o mundo árabe, foi, claro, para poder valorizar o Edenilson na questão salarial, que era o que estava pesando para ele sair naquele momento, para poder refazer um contrato e aumentar a multa rescisória, que era muito baixa em relação ao poder aí de clubes chineses ou também do mundo árabe. Aí é um problema, porque o Nico, na minha opinião, é uma solução. Ele não desembarcou em Porto Alegre desde que chegou. Mas o Edenilson passa a ser um problema, porque ele é um titular absoluto e ele é, pelo menos para mim, um dos motores desse time internacional. Então, Bagé, ele tem proposta para sair. A nossa enquete do programa de hoje era justamente sobre isso, já que você tocou no ponto do Edenilson. A gente vai ver o resultado, já que o pessoal foi lá no Twitter, @donosdabola_RS, participar. Até o momento, faltam aí 6 jogos, né, para terminar o Campeonato Brasileiro e terminar o ano. Quem é o melhor jogador do Internacional? Quem é o principal jogador do Inter na temporada? A gente colocou 4 opções, mas o torcedor também podia participar. Marcelo Lomba, Cuesta, Edenilson e Paulo Guerreiro. 72% disseram que foi o Vitor Cuesta, 16% Lomba, 6% Edenilson e 6% Paulo Guerreiro. Estou com o Bagé nessa aí, eu voto do Marcelo Lomba, que para mim foi o cara que garantiu muitos pontos para o Inter nessa temporada inteira. Gauchão, depois Copa do Brasil, Libertadores da América e agora Brasileiro. Marcelo Lomba para mim. Mas acho que mais alguém tinha que estar nessa lista também. Aproveitando que estão nos assistindo lá na concentração, o Daniel Pavan, que é o preparador de goleiros internacional. Eu votaria no Edenilson, porque o movimento todo do Internacional, a mecânica de jogo do Internacional, ela com o Edenilson em forma, vamos dizer assim, foi uma sem o Edenilson. O modelo atual do Internacional de jogo não facilita. Algum outro jogador podia estar entre esses 4? Mas por isso que eu estou votando no Lomba. Eu concordo contigo no pacote todo o Edenilson, mas pelo ano foi o Lomba. O Edenilson para mim ano passado foi mais. Eu discordo de vocês. Para mim o jogador que fez o Inter sonhar foi o Guerreiro. Os outros jogadores já estavam aí. Quem fez o Inter, vai dar, foi o Guerreiro. O Guerreiro é que deu aquele toque. A gente está perguntando em prática. Não, eu com prática. O Guerreiro foi não. O Guerreiro na Copa do Brasil foi muito importante. O Guerreiro foi o cara que criou a possibilidade do gol lá em Minas. O Guerreiro foi o cara que decidiu o jogo aqui. O Guerreiro foi o cara que fez os gols contra o Nacional. Só que o Inter tem 3 pontos, conquistou os 3 pontos contra o Fluminense, graças... Tá, tudo bem, o Potker fez 2 gols, beleza? Lomba. Eu sei disso exatamente. A Marcelo Lomba. Campanha do Inter, o Lomba é muito mais importante. O Lomba salvou 2-0 do Furacão, por exemplo. Que também. O Lomba, para mim, falhou nos 2 gols lá em Salvador. Vitória do Inter 3-2, tudo bem, mas aí é uma outra questão. Mas, no geral, o Lomba salvou o Internacional. Na final voltou vivo, como lembra o Gabriel, porque o Lomba não evitou o 2-0 do Rony. Eu voto no Edenilson. Eu acho que fica entre esses 4, né? Eu achei interessante que muita gente botou o Cuesta, talvez ainda muito pela reta final de temporada dele, que no momento onde o Inter não vinha bem, o Cuesta foi muito bem. Esse ano, o certo era não votar em ninguém, né? Aí não coloca ninguém. Bom, e o pessoal vai participando com a gente no 99201-0949. Quem para você foi o melhor jogador do Inter até o momento, nessa temporada, faltando 6 jogos. E aí você vai participando. Agora, o Inter tem... Se perguntasse ali qual a decepção do Inter no ano, seguramente o da Alessandro. Seguramente no ano é o da Alessandro. O torcedor não votaria isso. Não, o torcedor não vota, mas pra gente que analisa, né? Será que o torcedor não votaria talvez? Fez um gol no ano, qual o poder de decisão que teve o da Alessandro? Eu não esperava que o da Alessandro fosse seu... Será que ele não poderia votar no Nico? É que nós estamos comparando o da Alessandro ao que ele nos mostrou que ele pode fazer. É diferente. Eu, particularmente, esperava mais do Alessandro do que esperava do Guerreiro. A maior decepção, disparado do Inter esse ano, Rafael Sobis. Eu ia falar. O Sobis, acho que o torcedor... O Sobis chegou reserva. Eu esperava isso aí Eu também, estou contigo. Quando ele chegou, eu falei, um bom reforço para bater escanteio. O Sobis no Inter, agora essa volta, ele nasceu morto. Mas sabe, Gabriel, nós estávamos comentando antes,
que grande oportunidade tem o Internacional para 2020. A diretoria que tantos erros fez, com boa intenção, óbvio, né? Mas tantos erros fez, agora no final do ano são 11 jogadores que estão terminando seus contratos. Entre eles o D'Alessandro, entre eles o Sobs, entre esses jogadores o Danilo, entre eles o Zé Aldo, tem vários jogadores. Como está fácil para o Internacional resolver o plantel para 2020? Basta ter critério, basta ter sido feito, que já deve estar feito, um trabalho de garimpo aqui na América do Sul, principalmente. Jogadores tipo o Caio Henrique, lá na Europa, também deve ter à disposição, porque vai sobrar grana no Internacional se eles souberem usar. Se a gente quiser pensar essa questão da renovação, né? Quando tu tem um time inteiro para renovar e tu não buscou a renovação, obviamente, porque tu está liberando jogadores, é porque tu fez muito errado. Né? Claro. Porque tu tem, imagina só, tu tem um time que tu contratou por um tempo e tu não propôs renovação, ou seja, eles erraram, eles fracassaram rotundamente. Claro que tem exemplos. Casos específicos, tipo o D'Alessandro, que era sempre uma vez por ano. Tem alguns casos que a gente tira da lista. Mas quando tu tem 11 jogadores que tu não busca a renovação, é porque tu errou na origem. Nesse caso, e tem o Natanael, né? O Bruno Silva, por exemplo, ele veio até o final do ano no Inter numa necessidade, não era mais fácil subir da base. É uma contratação que tu faz sabendo que vai embora. Mas no momento... Eu acho que não vai ficar, pelo menos. No momento até aceitável, porque o Internacional estava num momento em que ele precisava que um jogador entrasse e saísse jogando com segurança e tal. Eu até entendi isso. Mas agora não se justifica. 2020. Final do ano não me renove com ele, nem com o Galdesani também. O Galdesani se machucou, tá tudo bem. O Galdesani tem que esperar. O Galdesani vai ficar porque passou o ano recuperando. Mas não é assistencialismo, tio. Mas vai ser isso. Vai ser outro Richelli? Mas vai ser feito isso. Não, mas aí é diferente. Libera. É mais jovem, é diferente a história. A história desse aí é diferente. Agora tem outra oportunidade também. Esse jogo contra o Corinthians é fundamental para entrar no G6. Entrar, eu digo, brigar e confronto direto contra o Corinthians. Permanecer, na verdade. Permanecer e quem sabe botar uma distância pro Corinthians. O empate não é mau resultado. Não é. Se a gente olhar a tabela, o empate não é mau resultado. São 10 anos que o Inter não vence também em São Paulo. É um confronto difícil, né? É um confronto complicado. Sempre é difícil jogar. O Inter hoje, pelo número de vitórias, está à frente do Corinthians. Se empatar o jogo em São Paulo, vai continuar à frente do Corinthians. É isso que importa a partir de agora. Eu acho também. Permanecer à frente do Corinthians até o final da temporada. E principalmente vendo, o Bagé toca muito nesse assunto sempre, principalmente vendo que o São Paulo está rendendo. É o que eu ia falar, a queda do São Paulo não pode ser bom para vencer. Não pode perder. Tá, Zé Ricardo, mas bota o time para ganhar. Exatamente. Não vai na conversa deles aí que empate é bom. É assim, ó. Não pode perder. Não é que eu queira que o Inter vá lá jogar para retrancar para empatar. Não, mas é que o Corinthians joga fechado. Atenção, não pode perder em São Paulo. Vou repetir. Não pode perder em São Paulo. É jogo direto. Se tem um jogo que não pode perder, é pro Corinthians. Agora, quem é que vai jogar do lado do Potker? Alguém já sabe aí? Não saiu ainda. Olha, pelo que vem acontecendo ultimamente, vai ser o Sobs. Não, mas aí... Eu discordo. Eu também discordo. Tinha que pegar um foco na cara do Paulete quando eu vi o nome do Sobs. Mas aí eles querem enlouquecer. O Rafael Sobs só vai parar de jogar no Internacional quando ele não estiver mais no Internacional. Enquanto ele estiver, ele vai jogar. O Sobs é aquele museu que a gente chega na Bombonera e visita a história do Boca. Personificaram isso no Sobs. O Sobs não joga uma bola. Fala, Serginho. Não, eu não vejo esse time do Corinthians, é um time fraco. Tem que chegar lá em São Paulo para buscar vitória. Senão, se o cara for preparar o time para jogar atrás, lá com 40 mil torcedores, eles vão empurrar o Internacional e vão ganhar o jogo. E depois do intervalo a gente vai falar um pouco mais. O Paulete falou sobre a lista de jogadores que o Gabriel Corrêa, que é torcedor do Paysandu, isso aí só pensa em empatar, porque nunca ganha nada. Falando nisso, o Rafael Jacques... Aí quer dizer, o maior clube do Pará... O cara vem falar aí. Vamos conversar antes de o maior clube do Pará, que é o Remo, outro dia nós falávamos, né? O Rafael Jacques está despertando interesse. Ele está praticamente acertado com o Remo do Pará. E o segundo clube é a Tuna Luso. Vocês estão nessa? Por isso que a gente vai para o intervalo, então. Tuna Luso revelou Giovani, lá de 95 do Santos, e o Ganso. Agora, a gente vai para um rápido intervalo. O Paulete falou sobre jogadores que estão encerrando o contrato no Inter. No Grêmio, tem uma lista de jogadores que o Tricolor está observando para, quem sabe, aproveitar em 2020. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. De volta aqui com o dono da bola junto com o toque de bola. Tava fazendo um gesto aí, Bagé, de paz para todo mundo. Não, mas tem que ser o pedido, né? Por favor, né?
É que o pessoal tá. É que eu fui um pouco meio irritado, que o pessoal tá dizendo que o Paysandu não era o maior lá de Belém. Eu tive que brigar um pouco com o pessoal. Não, mas a gente briga, mas as rivalidades. Depois a gente se abraça. As rivalidades Brasil afora são muito fortes. A rivalidade lá. Sabe que é o clássico mais jogos, do Grêmio né? e do Paysandu, forte. Se tu pegar CSA e CRB em Alagoas, muito forte. Tem. Náutico. Agora, rivalidade das letrinhas. Agora, a gente estava falando sobre lista de jogadores, como o Paulo disse, de dispensa. No Grêmio, alguns nomes estão sendo analisados. Não significa que vão voltar a ser e vão ser aproveitados. Os problemas são os que voltam. E aí vamos a uma pequena lista. O César gostou dos nomes que ele ouviu, a gente estava falando no intervalo. O zagueiro Thierry, né? Vai voltar. Não gostei. Lateral direito, Madison. Não, mas o Thierry vai voltar e não tem o que fazer aqui, né? Não, eu Volta imagino que pra não. pegar uma passagem e voltar. O Madison tem alguma possibilidade? Não. Mas ele joga menos que o Galhardo? Pra mim ficaria. Eu acho que ficaria. No atual elenco. Entre Galhardo e ele fica ele. Continua. O volante Machado, que tá no São José. Tá né? jogando muita bola. Não. Tá jogando. Bom jogador, mas não. Ele é melhor que o Michel, só pra te dar um exemplo. Não, e mais barato Ele é também. melhor que o Michel. Ele é melhor que o Michel e custa 10 mil por mês. Um pouco mais à frente, o Lima, né? Não. Meia. Não. E também o Lima trancaria o Patrick. E o Tony Anderson. O Tony Anderson eu quero de volta. Pô, que milagre. Não, acho que ele merece. Achei que ele ia falar não. Não, acho que o Tony Anderson merece. É jovem ainda. E pro ataque, o Guilherme, que é um dos artilheiros da Série B, né? Eu gostaria de ver. Mas E o Henrique Almeida. Eu tenho uma pergunta para fazer. Faz então, Sérgio. Roberto Pauletti, porque ontem no nosso programa um torcedor colorado disse: eu troco o Danilo Fernandes pelo Guilherme. O do esporte? Mas troca na Mandou ele se hora. internar, então. Não, Não, claro. não falei nada. Pro Inter não é negócio. Não, tu mandou Pro o Inter torcedor. não é negócio. Não, para de beber, parceiro. O Guilherme Ele não é vice-artilheiro? O vice-artilheiro é o Hernani Brocador. E aí o vice é o Guilherme. É a dupla de ataque do Brocador, esporte. Guilherme. Pessoal, Lá, a Série B não existe Aí em que termos tá. de qualidade. é que vamos usar a mesma linha de raciocínio que a gente usa para os jogadores que já tem na base. O Guilherme é exatamente a função do PP, por exemplo. Não precisa. Tá, mas aí manda Ele não vai pra onde? jogar. Tem que vender, tem que Não, dar tem mais que dinheiro. empresta de novo. E o Henrique Almeida? Moeda de troca, né? O Vasco e o Cruzeiro fizeram sondagem. Pois é. Pro manda Guilherme? embora, Vende. E o Henrique Almeida? E o Inter tá lugar do recebendo o André, Valdívia de assim, volta. vestindo a 9. 90, né? Que é a do André. Mas não quer ninguém, César. Só um pouquinho. Primeiro, César tá se todo mundo. primeiro eu gostaria de. Ó, que o César gosta de jogador ruim. Primeiro eu gostaria de pedir desculpas aqui pro nosso telespectador, nosso ouvinte, porque o rapaz, o nosso apresentador, o Gabriel Corrêa, passou todo o tempo do intervalo implicando comigo, perguntando quem eu preferia. Só de leve. Quem eu preferia? Se eu preferiria o André ou o Henrique Almeida. Então vamos lá. O Henrique Almeida é o famoso o mico que o Grêmio viu na arquibancada do Beira-Rio e deu chapéu. Vou dar um chapéu no Internacional. O Grêmio está pagando esse chapéu há 4 anos e uma das passagens do senhor Henrique Almeida por Porto Alegre, ele foi vaiado pelo torcedor e ele fez gestos obscenos para a torcida do Grêmio. E o André vem ofendendo a torcida do Grêmio a cada partida que ele entra. Então, primeiro eu queria ofensas, César. E que eu vou repassar para ti, porque tu fizesse isso de forma provocativa para mim. Eu? Jamais. André ou Henrique Almeida é uma provocação para os gremistas. Nem André, nem Henrique Almeida. Um 9 nem André, nem Henrique. Mas se tivesse que ficar com um dos dois, tem que ficar com um dos dois. Eu tenho a opção de não ficar com nenhum. Não, mas a opção é ficar com um dos dois. Fica o André. Eu também pego o A André. gente vai enlouquecer o César. Paulinho, futebol. Fica o André. Entre os dois fica o André. Mas se o André ficar, ontem o Paulo Pires, que é um... Vamos enlouquecer o César hoje Ontem ou o não Paulo vamos? Pires, no Band Cidade, nós fizemos um comentário, o Paulo Pires então fez um levantamento dos números do André em relação ao Tardelli quando o Grêmio começa o jogo. Tudo bem, Cidade, mas hoje quem é o titular? Hoje é o Tardelli. Então, Cidade... Mas tu quer ficar com o André, ele vai jogar. Não é, mas é que é todo dia esse pau. O André não tá mais no time titular. Essa novela já passou, vai passar naquele outro canal que acabaste de repete. dizer que o André tem que ficar. Mas a pergunta é entre André e o Henrique Almeida. E a resposta é nenhum. Não dá. Essa alternativa não existe. A crítica ao A André. gente tá vendo na tela o desempenho do ataque gremista com o André que o César falou. No 11 Brasil- jogos no Brasileiro. Brasileirão. 11 jogos com o André titular, 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Esse aí é o Com o Tardelli. Tá errado isso aí.
É o outro. É o outro que vale, é. Não é esse depois aí. a gente coloca Então esquece aí, pessoal. Parabéns aí. É o outro. A gente colocou, Apagou ali, apagou. Tá? Parabéns aí para quem botou a arte ali. errada. Tem um detalhe, tem uma dúvida que é bem simples da gente dirimir. Esses caras que estão voltando, eles resolveram a vida dos clubes que eles estavam em algum momento? Não, senhores. O Guilherme resolveu. Não que vai ajudar o programa, resolveu. Não, ele não é o principal jogador de lá. Como não? Não é o principal jogador de lá. Só pegar, assiste os jogos do Ele esporte. é o Hernani Brocador. Assiste os jogos do esporte. Mas O ele é o Hernani Hernani Brocador não serve pro Grêmio, ele não serve pro Grêmio. Não, mas eu não disse que serve, disse que resolveu a vida A do Série A esporte. do Campeonato Brasileiro é uma vergonha de ruim. Tu imagina bem. O Bagé deu o exemplo perfeito agora. O senhor Hernani Brocador, que está fazendo sucesso e vai subir o time, Mas eu não disse fardou aqui. Eu só disse que pro esporte serviu, não disse que serviu pro Grêmio. O André serviu pro esporte também. Também. Mas uma pergunta para o César. O Tony Anderson e o Luciano não são a mesma coisa? Não, eu não entendo. O César agora está apaixonado pelo Tony Anderson. Eu acho que o Tony tem mais potencial, mas o Luciano tá indo bem. Não sabia qual era a posição. Não. Aqui ele vivia batendo no Tony Anderson. Mas vem cá. Primeiro que contra fatos eu não costumo brigar. O Tony Anderson foi bem no Atlético Paranaense. Nota 4. Não, ele foi bem. Tá bem? 4. O que eu quero dizer de 0 a 5? Qual é a média? O que eu quero dizer é o seguinte. 0 a 10, 4. Assim, Mas tu tem que analisar quem tu precisa. Tu precisa do Tony Anderson, não. Por que a gente está falando do Madison? O Madison é uma função hoje que tem carência no Grêmio. O Madison foi bem lá também. Sim, também foi mas bem eu tô lá. falando em que precisa. O Tony Anderson hoje tu não precisa. Porque, posso fazer um questionamento aqui para o senhor Alex Bagé, que está sempre me olhando atravessado? Tá do outro lado César da nossa tá meio bancada. irritado. Nós só temos opiniões diferentes. O Grêmio tinha o Renato é tido como recuperador de jogadores. Sim. Nós acabamos de dar o exemplo de 3 jogadores que saíram de Porto Alegre e se deram bem, né? Nós tínhamos o Tony Anderson, que foi bem no Atlético Paranaense, o Madison, que foi bem nesse Atlético Paranaense, e o Marinho, que está indo muito bem no Santos. Por que será, Bagé? Tá, mas aí nós temos que pegar primeiro parabéns. Mas o Atlético foi campeão da Copa do Brasil. Só para responder parabéns, porque demorou bastante tempo para que tu encontrasse uma tese para dar uma pancada no Renato. Então já levou bastante tempo aí. Mas tudo bem, uma hora vai aparecer alguém da tua família grávido, solteiro, culpa de quem? Do Renato, porque geralmente acontece isso. Na minha acontece seguidamente isso. Mas agora o pessoal tá já... Agora, falando... Não, mas só para Eu quero falar de um cara que está ajudando os volantes do Grêmio também. Ô César, ninguém vai recuperar todo mundo. Assim porque ninguém contrata jogador para dar errado. Todo mundo contratou jogador para dar certo. Só que tem casos e casos. O caso do Santos com o Sampaoli é extraordinário. Ele está fazendo jogar um anão venezuelano. Ele está fazendo jogar o Sacha, que não jogou lugar. O Sacha não pegava titular do time dele no Jardim Leopoldina. Hoje ele é titular do Santos. E o Sacha tem mais gols São exceções. do que os valorizadíssimos Paulo Guerreiro, também. Diego Tardelli. Também. O Sacha tem mais gols. Olha o trabalho desse treinador no brasileiro. Não na temporada. Eu vou fazer uma pergunta. No brasileiro. Eu tenho uma pergunta para fazer agora para o César Cidade Dias. Ih, o César já está de cabelo em pele. Não tenho isso aí. Se ele trocaria Renato por Sampaoli? Não trocaria. Porque o Renato tem com o Grêmio uma relação que só o Renato tem. Jamais eu trocaria, jamais eu demitiria o Renato. Não trocaria e demitiria. Tu não demitiu ele uma vez? Não, o Renato que pediu demissão. Jamais sairia o Renato do Grêmio. Renato nunca vai ser demitido do Grêmio. Depois que o Renato saiu aquela vez, quem é que foi o técnico do Grêmio? Julinho Camargo. Julinho? Foi tu que contratou o Julinho? Sim, eu era diretor. Mas o Julinho não era o segundo no Inter? Era. E tu buscou ele para ser primeiro no Grêmio? Sim. Sem mais perguntas. Testemunha de vocês. Eu senti um clima de approach aqui. Não, eu só estou recuperando a história. Eu estou usando um Google ao vivo. Não tem problema, a história é assim. César, a gente vai debater muito amanhã. Dos covardes. A história não fala. A gente vai debater um assunto amanhã. Mas o Julinho Camargo treinando o Grêmio é mais ou menos tu acreditar que vai chegar o Hernani Brocador e vai fazer o Grêmio campeão do mundo. E não vamos esquecer que o Julinho conhece muito futebol. Conhece muito futebol, mas o Grêmio não era pra ele naquele momento. Eu só tô aproveitando um assunto que o César vai gostar o Julinho amanhã. conhece demais, mas não era pra ele. Maicon, o lapidador dos volantes gremistas. Isso é uma boa Com pauta. ele, Arthur, Jailson, o próprio Matheus Henrique, a gente vai falar sobre isso. Melhor parte dessa... O Jailson não foi o Não jogou com ele? O Jailson foi o Tato Moreira lá no Guarani de Bagé. Não, digo olha só, não, é preciso dizer... Pra amanhã a gente vai falar sobre isso. Muito bonita essa pauta, para ver como o futebol é dinâmico. Porque o Michael o Michael não foi contratado para ser volante em Porto Alegre. A gente vai falar sobre isso amanhã. Mas deu errado. Deu no toque de bola por enquanto, Bagé. Tá.
Ponto final, tá chegando aí o Rádio Livre, 6 da tarde tem o monstro Sérgio Boas com o monstro César Cidade Dias no Band Sport Show. E aqui na TV Bandeirantes você fica com o Rio Grande que dá certo. Não sai daí.